Eu, como nutricionista, eu gosto de transmitir o que eu sei para os meus pacientes, para que eles entendam o porquê que aquilo está sendo feito, aquela conduta está sendo tomada para aquele momento, para aquela situação deles, e eles consigam fazer adaptações, porque a vida, infelizmente, a gente não consegue, às vezes, 100% do tempo estar ali no planejamento alimentar, às vezes a gente vai viajar, a gente precisa comer fora, mas eles, ao entenderem qual é o raciocínio por trás daquele planejamento que foi construído para eles, eles consigam fazer adaptações. Só que eu só consigo explicar de uma maneira fácil para que eles internalizem se isso for uma coisa que já estiver bem solidificada em mim. Acho que esse é o mais difícil, é conseguir passar uma mensagem de forma fácil, né? Sejam bem-vindos ao Blue Pro Podcast. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela não é minha prima, gente, apesar do mesmo sobrenome. Todo mundo achar que ela é minha prima. Stephanie Galvão. Ela vem falar sobre cirurgia plástica funcional, que é um protocolo super inovador que eu usei para fazer a minha rinoplastia, graças à ajuda dela. E a gente vai contar também um pouquinho sobre a infância dela, a vida dela, trazer algumas historinhas aqui para conhecer ela melhor. Seja bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada, Ron, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar tudo que a cirurgia plástica funcional pode fazer pelos nossos pacientes. Exatamente. Aí, antes da gente perguntar um pouquinho, a gente estava comentando agora há pouco, que sempre que a gente se encontra, eu comento que a gente é primo, que a gente tem o mesmo sobrenome e tal, né? Distante, né? Exatamente, um primo distante. E antes de você chegar, quando o Matheus estava arrumando aqui a mesa, ele perguntou, ela é sua prima? Ela viu o nome Stephanie Galvão. Se eu fosse você, vendo esse podcast agora, se você está ouvindo, eu iria pro YouTube para você ver como ela veio bonita hoje, gente. Olha só a produção. Sua câmera é aquela ali. Aquela ali, né? Exatamente. Stephanie Galvão. Você sabe que eu casei só por conta do Galvão, né? Eu não falo acredito. pro meu marido. Não E, na acredito. verdade, eu sou Silva Souza, de raiz. Sim. Aí, quando eu tenho que arrumar um homem que tem um sobrenome bonito, pra não ser pobre duas vezes. Aí, casei com o Lucas. E aí, qual era a condição? Eu queria tirar todos os sobrenomes, ficar só Galvão. Só que a moça do cartório não me deu essa opção. Não dá Ela essa disse opção, que que malvada. tive que ficar com Silva Souza, mas aí me apresento só como Galvão. Dá uma imponência maior do que o Silva Então você Souza. hoje é Stephanie Silva. Não, pior é que eu sou da Silva, né? Então, assim, é pobre ao quadrado. Não, mas é uma brincadeira. Eu gosto muito, pensava muito sobre essa questão do sobrenome na hora que a gente foi escolher dentre os sobrenomes do meu esposo. Acho que sou uma pessoa mais tradicional. Eu já casei pensando que eu realmente ia adicionar, apesar de hoje em dia ser opcional, né? Adicionar o sobrenome do meu esposo, e aí o escolhido foi Galvão. Agora eu sou sua prima distante, pelo menos de consideração. Exatamente, que bom, né? Sorte Parece. dele, viu? Que você casou com ele, a sorte é dele. É verdade. Do Lucas, né? E como foi que vocês se conheceram, você e o Lucas? Na escola, a gente começou a namorar no ensino médio. Então, estamos há quase 10 anos juntos. Estamos casados há 2 anos, temos uma filha. Então, Aqui em Natal. aqui em Natal. Porque você me falou o interior que você era. Qual era o teu interior que tu falou? Não, ele é de Era Santa o Cruz. dele. Ele é Isso. originário de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, interior. E eu sou de Guarulhos, São Paulo. Perfeito. Não chega a ser o interior, né? Ali, a região metropolitana. Eu sempre tive essa dúvida de onde era o teu sotaque, que eu acho tão bonito. É porque já é uma mistura, né? Agora, Sim. eu fico 50% potiguar, 50% guarulhense. Sim, eu tinha certeza que você era potiguar, mas assim, não é uma pessoa que foi elitizada ali, muito viajada, que herdou ali um sotaque, entendeu? Não. Sou de fora. Moro aqui há 16 anos, por isso que eu já me considero. Eu morei mais aqui em Natal do que eu morei em São Paulo. E você veio com que idade, Stephanie? Com 10 anos. Então você já Então, tinha um sotaquezinho já, né? Já tinha um sotaque. E em São Paulo há muito preconceito com o sotaque nordestino. Então, eu acho que ainda mantém um pouco disso, mas por uma questão comportamental, né? Que tá aí enraizada na gente. Rapidamente, quando alguém daqui vai pra lá, perde o sotaque. Só que a gente que vem de lá pra cá acaba não passando por esse processo. Porque lá realmente o pessoal é bem complicado, né?
aspecto de tiração de sarro em relação ao sotaque, E achar o que que tudo você aqui acha é disso? Bahia. Hoje em dia acho ó. Quando eu mudei pra cá, eu era o pior tipo de paulista, né? Sim, você Porque achava que aqui era realmente na aqui seca. não tinha prédio, era igual as novelas da Globo, assim, uma coisa bem, Nossa, que bem interessante, né? sertão. Mas eu considero isso bom. Eu olho pro meu passado e penso, meu Deus, eu era uma pessoa desprezível. Então eu acredito que isso significa que eu me tornei uma Não, mas pessoa um você pouco era, melhor. não, mas você era criança, você tinha 10 anos, era parte do sistema, você estava inserida num sistema, você E não pegou a criou isso. pré-adolescência, que é um momento difícil de rebeldia. Então, como eu vim pra Hum, cá, nesse período de entrar na pré-adolescência, então todos os problemas da minha vida se resumiam porque eu mudei para o Nordeste. olha Ah, só. porque os meus artistas Deu favoritos errado é porque eu mudei pro do Nordeste. Nordeste, meus artistas favoritos estavam lá, as maiores oportunidades estavam lá. Mas conforme você vai crescendo, você vai percebendo que algumas ideias realmente não fazem o menor sentido. E eu não vim de uma família rica paulista, né? Então, a vida é muito difícil. Meus pais trabalhavam muito, muito mais em São Paulo, eu mal os via. Meu avô saía 4 horas da manhã para trabalhar e voltava 8 horas da noite. E eu provavelmente viveria por alguns anos numa realidade muito semelhante a isso. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que morar no Rio Grande do Norte poderia me oferecer possibilidades muito melhores e muito maiores do que estar em São Paulo. Então, por mais que lá seja um centro de crescimento, de trabalho, pensando no que eu acredito que é bom para minha vida, além do trabalho, que é criar uma família, ter uma boa qualidade de vida, estar com meu esposo, estar com a minha filha, os meus futuros filhos. Natal é uma cidade que me fornece muito mais felicidade do que São Paulo me forneceria. Então foi toda uma trajetória até eu chegar nessa construção do que eu acreditava ser bom ou não. Então a gente saiu de uma pré-adolescência rebelde que achava que o Nordeste não só me tirava oportunidades Entendi. para perceber que aqui é o melhor lugar que eu poderia estar. Sim. E não tenho vontade de sair daqui. E você tem hoje qualidade de vida, né? Com certeza. Completamente diferente. Você consegue almoçar em casa? Consigo. Isso é um diferencial gigante. Você mora numa capital e você almoça em casa. Você vê sua filha, você vê seu marido, Exatamente. eventualmente, se ele não tiver de plantão. Se ele não tiver de plantão. Meu esposo consegue. Hoje a gente coloca a nossa filha para dormir em torno de 8 horas da noite. Ele sai do plantão 7h20. Então ele consegue chegar em casa a tempo de colocá-la na cama. Então, uma coisa que a gente não conseguiria jamais morando numa metrópole maior. Aí acho que a dificuldade da vida profissional é você pesar, contrabalancear essa questão de ter uma qualidade de vida, estar presente na criação da sua família versus os melhores hospitais, as melhores especialidades, onde você vai ter maiores possibilidades profissionais, né? Para mim e para o Lucas, aqui Natal fornece um meio termo. Eventualmente a gente precisa viajar, precisa estar pontualmente fora daqui, ir a São Paulo, por exemplo, como eu estive ano passado para fazer justamente o curso da cirurgia plástica funcional, mas a gente sabe que a nossa construção, nossa base sólida é aqui, É aqui em Natal. é aqui em Natal. E daí, quando você veio pra cá, você tinha 10 anos, né? E você falou que teve essa fase de rebeldia e tal. Talvez a maioria de nós tenha tido essa fase também. E como é que era essa Stephanie? Essa Terrível. menina? Tenho medo que minha filha puxe um pouco da minha personalidade. Eu não sei se isso é genético, a gente sempre brinca que as mulheres da minha família são difíceis de lidar. Ou se é realmente uma questão de todas as mulheres sejam um pouco assim, né? Um pouco bravas, Eu olho pra você, aceleradas. e eu vejo uma pessoa que, eu imagino uma pessoa que sempre foi muito estudiosa. Ah, sim. Acho que Então, fui muito esforçada sim, nesse aspecto. O conhecimento, e aí eu vejo muito isso em comparação, em contrapartida com meu marido, ele é o típico gênio, que absorve rapidamente. Se você tiver uma conversa com ele de 5 minutos, ele vai aprender tudo aquilo que você tem para transmitir para ele. Eu não, eu sou a pessoa que eu preciso sentar, eu preciso escrever, eu preciso fazer um resumo, explicar. Então, o conhecimento, ele vem de uma necessidade de dedicação maior do que para ele, que é uma coisa mais fluida, mas faz parte dele. entendi. Então, acho que uma grande vantagem minha é que eu sempre
Eu posso até não ser aquela que vai pegar de primeira, vai aprender com uma facilidade gigantesca, mas eu vou me esforçar até eu conseguir Sim, aprender aquilo e realmente fazer sentido para mim. entendi. Porque é uma forma, eu como nutricionista, eu gosto de transmitir o que eu sei para os meus pacientes, para que eles entendam o porquê que aquilo está sendo feito, aquela conduta está sendo tomada para aquele momento, para aquela situação deles, e eles consigam fazer adaptações, porque a vida, infelizmente, a gente não consegue, às vezes, 100% do tempo estar ali no planejamento alimentar, às vezes a gente vai viajar, a gente precisa comer fora, mas eles, ao entenderem qual é o raciocínio por trás daquele planejamento que foi construído para eles, eles consigam fazer adaptações. Só que eu só consigo explicar de uma maneira fácil para que eles internalizem se isso for uma coisa que já estiver bem solidificada em mim. Acho que esse é o mais difícil, é conseguir passar uma mensagem de forma fácil, né? Eu sigo você no Instagram, eu adoro acompanhar você, seus stories, tudo, sua vida. Eu vejo que você consegue balancear bem essa questão de vida pessoal, essa questão de vida profissional. Sempre tem conteúdo de qualidade, de valor para quem é paciente, ou para quem é audiência, ou um possível paciente, mas sempre tem vida pessoal. E eu vejo que você treina muito, você está sempre fazendo alguma coisa, algum movimento, seja academia, musculação, seja no Pilates. O que que você faz tanto assim para se movimentar, para se manter em movimento? Eu sempre estou na musculação, no Pilates, são os principais. E cardio, eu sempre tento ajustar. Era uma coisa que eu conseguia manter um maior volume antes de ser mãe. Agora eu preciso treinar antes do meu marido sair para o trabalho, então eu tenho ali 50 minutos, então eu acabo ficando na musculação mesmo. E me mantive num Pilates que eu não tenho babá comigo 24 horas por dia, eu não quis de nenhuma forma terceirizar esse cuidado com a minha filha. Então a gente tem uma ajuda pontual nos dias em que eu preciso estar fora de casa. Caso eu esteja em casa, eu ajusto os meus horários de atendimento para os momentos de soneca da minha filha, que tem uma rotina muito estabilizada. Isso ajuda Então, muito, né? então eu consigo saber que 11h30, se eu quiser colocar um atendimento todos os dias, 11h30 da manhã, ela estará na soneca, ela vai dormir 1h30, eu consigo fazer meu atendimento e não preciso do envolvimento de nenhuma terceira pessoa. No caso, você faz consulta também online. Online. A maior parte dos meus atendimentos são online. Então, como esse meu tempo acaba sendo regado em torno da rotina do meu esposo, principalmente, que trabalha mais fora, e da minha filha, então eu preciso escolher. Antes que eu passava 2 horas, 2 horas e meia na academia, isso acaba não sendo uma coisa possível hoje em dia. Então, eu tento mesclar ali. Um dia eu vou, faço musculação, no outro eu só faço cardio. E tenho a possibilidade de ter um pilates, me manter no pilates, como eu estava comentando, que me permite levar minha filha em momentos pontuais, em que meu esposo está de plantão, não tem uma dinda, uma avó, alguma coisa para ficar com ela. Isso é muito bom, né? A gente, depois que vira mãe, e nesse cuidado com as pacientes que eu tenho, muita maior parte delas são mães Sim. também, fica mais difícil, mas não se torna impossível. Tudo depende de o que você vai colocar como prioridade para você naquele momento. Você vai conseguir ter uma rotina de treino semelhante a uma pessoa que que é solteira ou que não tem filhos? Provavelmente não. Provavelmente você não consiga dar aquele check 6 Sim. vezes na semana, com cardio, 40 minutos de cardio todos os dias após a musculação. Você não vai conseguir, mas você consegue Perfeito. alguma coisa. Não é ou você ter uma rotina. Corrida todo mundo tem. Eu Agora acho a que o mais gente importante tem é que você ir, né? priorizar. E É você cruzar a porta da academia, entrar, que você vai conseguir fazer alguma coisa, nem que não seja dá para meia hora. treinar na academia, faz um funcional em casa, se você tem um poder aquisitivo um pouco maior, compra uma bike, faz em casa ali o treino. Sim. E mas quando você torna isso como prioridade, porque às vezes a gente passa tanto tempo se lamentando de não ter tempo, de não querer fazer, de não poder fazer do jeito que a gente Entendi. gostaria, e aí a gente fica só estático ali do jeito que a gente tá, E não faz. e não faz. Consegue sempre Fica arrumar uma só desculpa, né? nutrindo a sua infelicidade, né? Eu ouvi uma frase que diz assim, que toda desculpa, ela é legítima e ela é uma desculpa. Uhum. Então, por mais que seja verdade, mas eu tenho uma filha. Sim, é legítimo você ter uma filha, mas é uma desculpa. Então, quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa, né? Eu tava perguntando sobre a sua adolescência, assim, sobre a sua fase de escola, porque eu acho que é a fase que a gente tem pré-academia, pré-faculdade, que é a fase que você meio que decide Uhum. a sua profissão, a sua carreira. É um momento, eu acho que bem
punk pra todo mundo, surreal, bizarro. Como é que você é adolescente, e você falou, rebelde, você vai decidir o que você vai ser pro resto da vida, né? Aí eu queria saber como foi que você aterrissou dessa menina que era esforçada, mas ao mesmo tempo era rebelde, e você aterrissou na nutrição. Foi um caminho que eu não imaginava. Na verdade, eu cresci a vida inteira tendo certeza que eu seria médica veterinária. Sempre amei muito os Por quê? animais. Sempre amei os animais. Me tornei vegetariana aos 12 anos. Não sabia. Não, nunca assisti nenhum documentário, não, quase, não tinha tanta E você tinha influência algum nas redes bichinho em sociais. casa? Tinha. Minha cachorrinha Polly, que tinha desde os 10 anos, ela faleceu esse ano. Ah, E os tinha pêsames. contato com outros cachorros, mas realmente minha cachorra foi a primeira, né? E eu me tornei vegetariana logo em seguida, 2 anos depois de ter ganhado a Polly. E eu, não, vou ser veterinária. Meus pais eram super contra, porque eles diziam, a gente não tem dinheiro, filha, para construir uma clínica veterinária para você, então sua trajetória vai ser bem difícil se você for enveredar por essa área, tenta outra coisa, outras possibilidades de carreira. Hoje, na posição de mãe, entendo essa preocupação, Sim. porque, querendo ou não, algumas carreiras, elas proporcionam uma ascensão maior, mais rápido do que outras, Eu acho né? que se você for bom, Dá em tudo, mas você consegue ser bom. É isso. mas não tem como você ter certeza que seu filho vai ser o melhor, ele vai conseguir se destacar. E às vezes nem sempre o melhor é o que se destaca, do É ponto de verdade. vista técnico, né? Isso. Isso eu vejo muito olhando as pessoas que estiveram comigo na época da E na faculdade. internet hoje em dia não é o melhor que se destaca, é quem se comunica melhor. Às vezes É o quem é cara é mais muito bom, visto. às vezes o cara é muito bom, mas ele tá ali calado. Low profile, né? Exatamente. E eu passei para medicina veterinária no segundo ano do ensino médio, antes de terminar a escola. Fiz toda uma movimentação, eu estava de férias em São Paulo, meus pais voltaram, a gente fez a matrícula na Paraíba, foi um caos para que eu entraram na justiça, aquela questão toda, porque eu não tinha terminado a escola ainda. Fiz a matrícula, iniciei o curso de medicina veterinária na Federal da Paraíba, né, a UFPB. E depois de uns 4 meses de faculdade, ela entrou em greve. E ficou em torno de uns 6 meses em greve. E no período que ela entrou em greve, foi bem um período que teve a abertura das inscrições do Enem daquele ano, que eu já estava na faculdade. E eu me inscrevi. Aqui em Natal não tinha medicina veterinária, então não existia a Nossa, possibilidade que de eu interessante, né? cursar para cá. E além dessa questão da estrutura da universidade não ser tão boa e estar susceptível à questão de greves, que era uma coisa frequente nessa faculdade, nessa universidade, eu pulei uma etapa da minha vida. Então, enquanto estava todo mundo ali, inclusive meu namorado, um pouco depois eu comecei a namorar com o Lucas, estava todo mundo num clima de formatura, pré-vestibular, eu estava na faculdade. Então, não tava, eu estava totalmente perdida. Enquanto os meus amigos estavam fazendo outras coisas, eu estava entrando no mundo universitário. E é um rompimento de barreira muito grande essas fases da vida. Então eu acabei desistindo do curso de medicina veterinária. Não, mas realmente você entrar num curso que você, assim, que você tinha aquele sonho, aquele desejo, do nada, 6 meses de greve, minha amiga, tem que ter muita força de vontade. E eu não Não é tinha todo mundo, não. possibilidade financeira de fazer medicina veterinária Eu peguei muita aqui. greve também no meu curso superior, porque foi público também. Nossa, Você peguei fez muita aonde? greve. UERN, Universidade do Estado. Peguei muita greve, cara. Exatamente. E um diferencial da UFRN aqui é que eu acho que a primeira vez que teve greve foi recentemente. É uma Eu peguei universidade greve bem... nessa RN também. Na UFRN também? Peguei sim. A UFPB era uma coisa 2009, bem, 2010. bem mais comum de acontecer. Assim, uma vez no ano ela entrava ali em um período de greve. Enquanto a UFRN estava no período que eu entrei há alguns anos sem nenhum movimento relacionado a isso. E eu não tinha possibilidade de vir para Natal para estudar medicina veterinária porque só tinha a universidade particular. Ou na UFES, que eu acho que deve ser em Mossoró, se eu não me Em engano. Mossoró, que era mais longe do que o campus que eu estudava, apesar de ser na Que era na Paraíba, Paraíba, pertinho. na cidade de Areia. Então dava em torno de 2 horas e meia daqui. Sim. Então, se eu fosse para Mossoró, ia ser mais longe ainda. Então, Nossa, muito longe mesmo, uns 4 não horas. era uma possibilidade. Então, eu refiz o Enem sem saber o que eu ia fazer na minha vida. Totalmente alheia, sem perspectiva nenhuma. E aí eu comecei a pensar, o que eu gosto de fazer? E a única coisa que vinha na minha cabeça era história.
que eu adorava história. E Pra ser aí, professora de história, pra estudar para história. estudar história, eu não sabia o que fazer, eu realmente estava numa fase Entendi. 100% perdida na minha vida. E eu adorava fazer doces. Eu seguia a Dani Nossi, não sei se você conhece, é uma influenciadora que hoje em dia, que é a esposa do Paulo Cuenca, que hoje em Sim. dia trabalha com marketing digital. E na época ela tinha um canal de culinária, eu consumia bastante e tentava reproduzir os doces que ela fazia. Então chegou a época do vestibular, de colocar, escolher a profissão que eu queria. E eu não sabia o que fazer. Minha nota tinha sido inferior à minha nota do ano anterior, que eu passei para medicina veterinária, porque eu passei um ano num limbo, sem me preparar de forma nenhuma para aquela prova que eu ia fazer. E foi uma prova muito difícil aquele ano. E eu não sabia o que colocar. Minha nota não dava para muita coisa. As pessoas diziam, faz direito, porque você gosta muito de falar, você é muito encrenqueira, como eu era na época da adolescência. Essa herança, né, que você É. tinha trazido lá de São Paulo. E se manteve aqui. Meu marido diz que se mantém até hoje. Eu acho que eu não melhorei, né? Muita terapia aí. Ai, que injustiça. Não tem justiça com você. Mas não dava, minha nota não dava. E meus pais, a conversa que existia era, desde que eu mudei para o Rio Grande do Norte, eles me colocaram em escola particular, que era uma coisa que eu não tinha acesso quando eu morava em São Paulo. Sim. Então, eles pagaram todo o ensino particular. Na época, eu estava numa das melhores escolas aqui em relação a aprovar para o vestibular, quando eu passei para medicina veterinária. Passei 3 anos, o nono ano, o primeiro e o segundo nessa escola. Então, eles se comprometeram a me dar essa base com o objetivo que eu passasse numa universidade pública, para que não pagasse o ensino no Superior. preço superior. Então, estava comigo. Se eu não passasse, eu seria É uma responsa muito grande, né? responsável por pagar a minha faculdade. Se eu fosse fazer particular. Seus pais que se tinham eu esse fosse acordo com fazer você. particular, eu pagaria a minha faculdade. Esse era o acordo dos seus pais contigo. Esse era o acordo. Falando nisso, você que está assistindo a gente agora, a gente vai fazer um acordo. Se você está gostando do que você está vendo, você vai deixar o seu like. Agora, se estiver no celular, você vai clicar na tela, aí já aparece rapidinho lá o like, é bem rapidinho. Você se inscreve também no canal, que isso é uma forma de a gente saber que a gente deve continuar produzindo conteúdo, né? Estão gostando, Uma forma né? de valorizar também. Stephanie deixou a Laurinha em casa, gente, pelo amor de Deus, e veio pra cá. Então vamos deixar um pouquinho de amor pra esse conteúdo hoje. Com certeza. E aí eu não passei em história. Não coloquei, acabei colocando em história, totalmente perdida, porque era a única coisa que vinha na minha cabeça que eu gostava além da fazia algum veterinária. sentido, né? Você gostava, né? Então, E minha nota tinha sido tão... História? Não lembro. Assim, eu coloquei como primeira opção história e como primeira opção nutrição e como segunda opção história. Coloquei nutrição baseado naquela questão de que eu sabia cozinhar e foi uma sugestão do meu esposo, e que você meu namorado seguia, e que naquela você seguia o canal da Dani Nossi. Mas não tinha nada a Dani- ver, Dani Nossi. Nossi. Dani Nossi. Não tinha nada a ver com alimentação saudável. Eu fui uma pessoa que eu comia meio termo ali. Eu cheguei a ter pedra nos rins diversas vezes antes de entrar na faculdade de nutrição, porque eu comia de 4 a 5 miojos todos os dias. Nossa, Eu comia muito muito bugado, miojos. cara. Tinha uma prateleira na minha casa de miojo. O Matheus falou que comia 6 agora. Eu comia Big Mac, eu comia McDonald's toda semana. Eu comia na mesma proporção coisas saudáveis. Sempre comi muita fruta, O problema é sempre que você comi comia muita verdura. tudo. Eu comia né? tudo. Eu Do comia bom ao ruim. saudável, eu comia saudável também. Você gosta de salada? Eu gosto também. Também. Quer uma pizza? Aceito. Quer um miojo? Sinto, por Aceito. favor. Inclusive, eu comia lanche da tarde um tomate com sal. Então, assim, era bem tranquilo. Você tá ciente que isso aqui vai pra rede social, né? Pode ir. Mas Que eu tenho fotos, assim, comendo hambúrguer ainda na época da faculdade. Então, Mas foi 5 miojos é muito bugado. muita coisa. Não, eu tive pedra nos rins, assim, que eu sofri alguns anos para eliminar todas. E aí eu aprendi a não comer mais miojo. Não coma miojo. Só desgraça a sua saúde. Não traz nada de positivo. Não é alimento, né? Não, Ele é ultraprocessado. Então, Né? ele é comestível, mas ele não é um alimento. Não né? é um alimento. Assim como o papel também é comestível. Você pode comer, mas ele não é um alimento. Não vai te nutrir de nada. A diferença é que né? o miojo ele tem um gostinho ali, né? Colocado Se você pela quiser indústria comer pra esta melhorar. carta aqui, você vai conseguir comer. Ela é comestível, mas ela não é um alimento. Não vai te nutrir em nada. É um papelão. Então é a mesma coisa. Não coma. Absurdamente. E eu acabei colocando nutrição como primeira opção, história como segunda, e não passei em nenhum nem outro. Minha nota Qual era o ano? não foi 2016. Desse Enem, eu fiz o Enem em 2015 e o SISU era 2016.
Foi o E- comecinho do Enem para nível nacional, né? Porque antes não era, que cada um tem seu Não, vestibular, né? tinha já. Acho que a UFRN ela tinha implementado o Enem há uns 2 anos antes disso, 2, 3 Sim. anos antes disso. Então, realmente estava bem recente a inclusão do Enem. E aí você podia colocar na suplência da sua primeira opção, que foi nutrição. E coloquei a suplência lá, mas super desacreditada que eu ia passar, porque eram 40 vagas, eu tava tipo com 60. Então, assim, 20 pessoas não vão desistir. Não sabia que as pessoas desistiam, mas elas desistem da sua vaga. E aí eu acabei fazendo a matrícula na particular. No dia que eu fiz o pagamento A nutrição também. para nutrição, que eu fiz o pagamento da primeira mensalidade, saiu o resultado e eu tinha sido Deu uma segunda aprovada chamada. na segunda chamada, fui aprovada na Sim. segunda chamada e comecei a estudar no segundo semestre. Graças a Deus consegui recuperar meu dinheiro lá, os R$ 800 que eu tinha pagado de... Mesmo sendo que você não tivesse conseguido, assim, é uma conquista Com gigantesca, né? certeza. Mas, assim, Cursar nutrição, que é um curso excelente na UFRN, né? que é uma das melhores universidades no país. Exatamente. Mas Parabéns. isso gerou um ressentimento ali entre os meus pais, porque houve muito investimento para que eu cursasse a medicina veterinária. Eu desisti de medicina veterinária, fui para outro Fonoaudiólogo na curso, aquela justiça. coisa. Na justiça, realmente eles tiveram que entrar na Entendi. justiça. Mas acabei entrando para nutrição, com todos esses percalços. Não me encontrei no curso por muitos anos. Fui me encontrar na nutrição na pandemia, faltando 1 ano para minha formação. Ah, nossa, que interessante, né? Passei o curso odiando, dizendo que eu jamais seria nutricionista, porque eu não queria calcular a dieta, porque não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Pensei em enveredar para a área acadêmica, trabalhei com iniciação científica, foi uma área que eu realmente gostei muito, mas a ciência é muito precária aqui no Brasil, e eu tinha uma fantasia na minha cabeça que eu queria trabalhar com algo que eu desse o melhor de mim no meu trabalho, no meu local de trabalho, mas que eu não tivesse que levar trabalho para casa. E aí, por isso a minha aversão, especialmente a minha aversão à nutrição de consultório. Porque eu pensava, eu vou atender 10 pessoas no dia, eu vou ter que chegar em casa e eu vou ter que construir um planejamento alimentar para essas 10 pessoas. Porque no período que eu estava estudando, não existia nutricionista que entregasse plano alimentar durante a consulta. Mas o meu você me entregou de imediato. Não, então, mas isso foi uma coisa Mas construída peraí, mas com o tempo. antes de você chegar lá nessa construção, eu quero saber como é que no final do seu curso, lá já beirando o final, no último semestre, você passou a gostar. O que foi que fez? Então, como veio a pandemia, aí tudo ficou suspenso, né? Por alguns meses, acho que eu passei E mais você pegou a pandemia estudando? estudando. Sim. Eu tava já começando a gostar da nutrição, mas da nutrição de E o produção. Lucas, ele já era médico nessa época? Ele já Tava tava... terminando a faculdade de Então ele medicina não pegou aquela linha de frente bizarra. como interno de medicina. Ele tem que ir. Tinha que ir. Não, no período inicial, não. A partir de 2021, sim. 2020, não. Sim. 2020, tanto eu quanto ele, foi o momento que a gente começou a morar juntos. Porque a gente só ia passar 2 semanas trancadas no apartamento. Não era um ano. Não era 1 ano. Então, aquelas 2 semanas viraram 1 mês, que viraram 2 meses, e aí depois não fazia mais sentido ele Mas voltar ali pra é casa. assim, é aquela coisa, ou você se ama ou você se odeia, você descobre se vai dar certo ou não. Foi um período muito difícil pra E aí maioria que bom dos que vocês casais. deram certo. Isso, exatamente. E aí, eu estava no período de estágio e eu comecei a estagiar no... É muita informação. Meu É Deus, muita informação. Peraí, gente, calma aí. Vocês namoravam e aí vocês foram morar juntos como namorados, não eram como casal, assim, eu já tinha casal. saí de casa em 2019. Eu tomei a decisão de É sair de muita casa. informação. É tipo assim, odeio meu curso, Pô, entrei em nutrição, odeio odiei meu o curso. uma resolvi pandemia deslanchou no mundo, que não teremos que ficar trancados, só Deus sabe até quando. E aí o meu namorado, que é só namorado, a gente vai ter que ficar junto aqui trancado. 2 semanas que vira 2 anos. É quase basicamente isso. Minha sogra quase infartou, né? Esse da podcast minha vai ser filha. curto para tanta pergunta que eu quero saber da sua vida. Mas para encurtar a história, e aí eu já, um pouco antes, comecei a estagiar no restaurante universitário, porque era um dos estágios obrigatórios, e como eu fui morar sozinha, eu precisava de dinheiro, né? Eu fui morar sozinha, bancada pelos meus pais. Eu decidi sair de casa e saí de Tinha casa. bolsa, no caso, do RU. Então, aí eu fui no RU,
estagiária da Rio. De apoio Era uma bolsa de técnico. R$ 400, mas como eu dividia apartamento com outras 3 meninas, dava pra me manter. E o RU, para as estagiárias, você pode fazer todas as refeições lá. Nossa, que Então, maravilha, eu tomava gente. café da manhã, almoçava, então não gastava com feira, né? O meu dinheiro era pra pagar passagem de ônibus e meu aluguel. E tinha um circular ainda, que ajudava muito, É, né? que ia ajudar dentro da Minha universidade. amiga, você é raiz, viu? É, Quem vê essa menina princesinha é raiz, viu? foi bem. Aguentou muito rojão. E por Trabalho, conta porque assim, disso... você comer no RU já é. Ah, não, mas a comida da Rio Já é é maravilhosa. raiz. Não fala da comida da Não, Rio. eu gostava. Quando você Eu estudava. gostava do RU, eu gostava. Eu achava que era sempre muito fresca, comida fresca. A carne era igual um pedaço de borracha. É. Não tinha como você Mas é comer. porque é tudo feito no Mas forno. todo o resto era possível comer. É. E assim, um padrão de higiene que a gente só encontra em restaurantes aqui como Camarões, Mangai, Nau. Dentro lá é o que a legislação manda, o RU faz. Então, é impecável. É impecável a alimentação Eu de lá, lembro o que tinha nutricionista lá. cheiro de água sanitária em todo canto. Inclusive, É, sim, porque a lavagem dos ambientes é constante, a gente sanitiza tudo. sim, mas você tá me enrolando. Eu quero saber a parte que você se apaixonou por Por nutrição. nutrição, então vamos lá. Por trabalhar no RU, aí eu vi a possibilidade. Eu falei, gente, eu vou trabalhar aqui com nutrição. Eu realmente gostei do estágio, foi uma coisa que eu me identifiquei. E eu pensei, nossa, achei o trabalho perfeito. Eu vou vir aqui. Eu vou dizer para as pessoas, eu vou controlar a temperatura, vou fazer planilha, vou conversar com os colaboradores, vou estabelecer um padrão, ajudar a estabelecer um padrão de qualidade, assim, e vou para casa, acabou meu trabalho. Eu fecho a porta, tiro meu jaleco, a minha touquinha e não tem nada para fazer em casa. Porque as planilhas, eu vi as nutricionistas construindo as planilhas lá, determinando cardápio lá. Então, o trabalho era lá. Beleza, não me importava de passar 12 horas num plantão dentro do RU, desde que eu chegasse em casa e acabasse o trabalho. Só que aí entrou a pandemia, meu estágio foi suspenso, a gente ficou ali acho que em torno de uns 8 meses, 6, 8 meses sem aula presencial, só aula online, e eu conheci o digital. 2020 estava todo mundo lançando um curso online, muita gente começou a se expor no digital em 2020 e eu descobri outra nutrição, além da área acadêmica. Eu acho que isso é uma falha, não sei como é que está o currículo agora da Federal, mas não prepara você para ser nutricionista de consultório. Não te Nossa, que ensina incrível. o que é uma nutricionista de consultório. Os estágios são voltados especificamente para essa área de produção e para a área hospitalar. Mas você não aprende como é que você faz. Você está com deficiência de ferro. Como é que eu faço um formulado? Como é que eu escrevo num papel e mando para a farmácia de Olha que manipulação? incrível, né? Então, nada disso eu sabia, não sabia que esse mundo existia. Qual a cepa de probiótico eu vou usar com você, baseado se você tá com constipação, se você tá com diarreia, dependendo de como é que tiver, porque vão ser cepas diferentes que a gente vai É um utilizar. universo diferente, Não né? aprendi. Não, a gente sabia que tinha que suplementar, mas a gente, quando fazia os trabalhos de prescrição de dieta, eram umas coisas Genéricas. genéricas e que não se aplicam à vida real. É que as pessoas não faziam. Não sei, a gente não sabia, a gente não podia nem usar software para construir dieta, porque a universidade não ia pagar, como se fosse um patrocínio, então a gente fazia tudo no Excel, tudo na mão. Então eu não conhecia nada do que era ser nutricionista de consultório. E hoje eu vejo que os maiores nutricionistas aqui do Rio Grande do Norte, assim, de Natal, que eu conheço, pensando em Instagram, são nutricionistas que não estudaram na Federal. Então, apesar da Federal dar muito conhecimento técnico, Você acha que não existe essa ensina a diferença? trabalhar. Ou o particular, você já viu alguém comentando que você tem esse conhecimento de que lá você aprende a ser um nutri do Não, consultório? é só uma percepção pessoal mesmo, de que os nutricionistas que eu vejo que estão grandes aqui não vieram da Universidade Federal. Do ponto de vista de marketing, não estou falando do ponto de vista de técnico, de serem os melhores profissionais, não. Já é Mas um assim, outro de mérito, estar- a gente está falando de de comunicação. comunicação, exatamente. De trabalhar, de saber vender, de saber entregar uma dieta na hora. Então, foi coisas que eu fui descobrindo que existiam outros tipos de nutricionistas além daquele que estava sendo formado ali na faculdade. Então, eu fui percebendo, nossa, então eu não preciso chegar em casa e fazer 10 planos alimentares. Eu posso Entendi. só ajustar ali alguma coisa, mas eu vou construindo junto com o paciente. Eu vou sugerindo junto
com que ele tá ali. Eu não preciso me engessar um protocolo E essa específico. percepção você teve como? Com alguém que você viu? Eu fui consumindo outros nutricionistas. O principal para mim, que foi uma grande inspiração, que inclusive foi o que eu fiz a pós-graduação dele, foi o Daniel Coimbra, que ele é um nutricionista Sim. gigantesco de Fortaleza. Não sei se você conhece, ele é nutricionista do Medina, do Popó, enfim, do Whindersson Nunes. E ele ensina a viver de consultório, que você não precisa ser tecnicamente ruim para você vender. Você tem que ser tecnicamente bom, mas você também precisa ser prático. Sim. Você precisa deixar o seu trabalho fluido. Você precisa dar a solução ali para o paciente. Você não vai atender alguém, mandar um planejamento alimentar daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias Que esse é o o padrão. paciente não sabe nem mais o que ele conversou com você. Que esse é o padrão. E o pior de tudo é que, assim, eu tive uma escola alimentar já muito velho. A minha escola de aprender de educação alimentar já foi depois dos 25 anos de idade. Eu era magrinho, eu acho que eu pesava 50 e poucos quilos, com 1,74 de altura. Então eu era só o esqueleto, né? Só. Não vou nem falar o nome deles aqui, senão que eu falo um palavrão aqui nesse podcast, mas esse aqui não dá pra falar. E eu tive o prazer de ter uma nutricionista que me ajudou a ganhar peso. Eu ganhei 20 quilos em 3 anos. Mas demorou muito porque, tipo assim, eu gripava, perdia tudo. Em 2 semanas. E eu tive o prazer de ter ajuda. E ela era aquela nutri que ela falava assim, era 2 consultas, era tipo PSF. Aí eu ia, tipo, na quarta. Toda quarta era consulta, toda quinta era retorno. Fazia consulta, fazia aquele exame das pregas, né? E quando eu voltava na outra quinta, ela era um retorno que ela apresentava o plano, ela mostrava tudo, explicava, era outra aula, era uma aula. Ela levava caderninho para dúvida, era magnífico. Mas aí a gente quer saber também, Stephanie, é uma novidade que eu vejo, assim. Claro que existe essa lacuna de educação alimentar, acho que para todo mundo. A educação formal não ensinou a gente a comer, né? Nossa. A gente escapava, né? Tipo, no seu caso era comendo miojo, era o que dava, né? Pra mim não foi muito diferente, não. Eu comi muito, muito ultraprocessado, muito lixo mesmo, durante a minha infância, adolescência e tudo. Só que isso, quando a gente vem para o mundo da estética, que eu vou querer que você conte também, já já como foi que você entrou nesse mundo, a gente encontra duas realidades. Existem as cirurgias, né? Que você atua na cirurgia plástica funcional, que é um protocolo, né? Você vai explicar já já. Que existe aquela cirurgia, a gente, assim, pelo menos é assim que eu vejo. Você tá doente e você precisa sobreviver, você precisa escapar. Ou você tá com um problema, ou com algum trauma que foi causado, ou uma fratura, alguma coisa que é uma doença, e você vai para se curar. E aí, não faz muita diferença o seu estado de saúde ali naquela hora. Você precisa ser feito. Precisa ser feito. E aí você, claro, que faz diferença na hora lá, a questão médica ele vai dizer se vai ser melhor ou pior, se é mais ou menos arriscado. Mas quando você parte para uma cirurgia plástica funcional, é uma cirurgia que você pelo menos consegue prever um estado de saúde ótimo para poder se operar. Você consegue adiar uma cirurgia plástica para você estar num estado de saúde acima de bom, pelo menos, né? E eu queria entender o que é a cirurgia plástica funcional, como foi que você conheceu esse movimento, quando foi que começou, que eu acho que deve ser muito novo também. Muito bom. O meu primeiro contato com a cirurgia foi uma paciente de cirurgia plástica. E a minha primeira cirurgia eu fiz em 2018, ainda ali no meio da faculdade, não tinha pegado 100% essa questão da vida saudável para mim, porque eu ainda estava em negação em relação à nutrição. Fiz uma redução de mama com prótese e deu muito errado a minha cirurgia. Eu passei 2 anos sofrendo com aquela prótese, porque ela tinha alguma coisa errada ali na minha mama, ela abriu o ponto e era muito estranho, porque eu só tinha 20 anos. E apesar da minha alimentação não ser tão boa, ela não era terrível, ao meu ver, naquela época, né? Não era terrível. Era péssima, né? Mas assim, eu pensava, eu como fruta, eu como verdura, eu era vegetariana, quase não comia proteína. E aí, isso é um dos pontos importantes relacionados a essa abertura de ponto. Foi só isso? Não. Depois a gente viu que houve uma retirada excessiva de pele e realmente ficou com uma tensão naquele lugar. E eu fiquei 6 meses com o seio aberto. E aí fechou, depois de 6 meses.
Trágico, viu? E eu tinha um problema muito de pele, que tinha alguma coisa que saía, tinha umas vesículas na minha mama e drenava um líquido por ele. E toda vez que eu tirava o sutiã, aí grudava e arrancava e sangrava, era uma coisa bem... E eu mantive muito isso e eu tinha Nossa, que que desconfortável. ficar à base de corticoide. Então foram 2 anos que eu fiquei à base de corticoide. Quando eu tava mais emocionalmente instável, eu precisava tomar via oral. No geral, eu passava pomada corticoide todos os dias na minha mão. Tinha alguma coisa errada Ganhou naquela peso? prótese. Não, por conta do corticoide não, ganhei na pandemia. Sim, Mas aí acho que todo mundo acabou engordando um pouco, trancado sim. em casa. O Matheus ganhou 30 quilos. Olha, eu ganhei 8, foi o maior peso da minha vida. Acho que, quer dizer, acho que eu estive com o mesmo peso quando eu tava grávida, talvez. E depois de praticamente 2 anos, no fim de 2019, que minha mama já estava fechada, um belo dia, meu peito começou a abrir de novo. Nossa. E o meu esposo estava já fazendo medicina, que na época era meu namorado, a gente estava morando juntos. E eu perguntei, e ele era da Liga de Cirurgia Plástica. E aí eu perguntei assim, qual é o melhor cirurgião de Natal, na sua opinião, tecnicamente? Porque eu preciso que alguém resolva o meu problema. O cirurgião que tinha feito cirurgia foi negligente, não deu nenhum tipo de assistência, só me largou. E eu fiquei remediando com o corticóide e acho que eu manteria assim se meu peito não tivesse aberto novamente por um bom tempo. E aí ele me indicou Mário Serrano. Sim. Mário Serrano tinha acabado de voltar para Natal, mas meu esposo dizia assim, ele é impecável, ele refaz o ponto quantas vezes forem necessárias, ele é o chato do centro cirúrgico. Lá no Valfredo, os cirurgiões falam que é muito chato operar com ele porque ele é muito perfeccionista. Eu acho que você deveria ir nele. Dos que eu já acompanhei pela linha de cirurgia plástica, acho que ele é o melhor. E eu fui. Sim, ele conheceu o Dr. Mário lá nos Queimados. Isso. Na liga de cirurgia, não só dos queimados, mas principalmente relacionada à liga de cirurgia plástica. Tá. Né? Então, a parte de consultório mesmo, então eles tinham a oportunidade de acompanhar os cirurgiões dentro do consultório, acompanhar as cirurgias dele, além, levando para essa parte de estética mesmo, não só essa questão dos queimados. E lá no Valfredo, quando você sofre algum dano que envolve rosto, quem sutura é um cirurgião plástico também. Então, já para ter esse cuidado com a face, né? Que é uma área nobre do corpo, pensando em sutura. E aí eu conheci o Dr. Mário, ele me auxiliou, a gente fez o explante do silicone. E eu recoloquei esse silicone, que eram para ser recolocado 6 meses depois. Só que eu tirei o silicone em janeiro e em março estourou a pandemia. Eu só tive a oportunidade de recolocar esse silicone, mas praticamente 1 ano e meio depois. E aí foi um período muito difícil para mim, porque minha mama ficou deformada depois do explante. Eu não me encontrava naquele corpo. E quando eu refiz a cirurgia plástica, eu virei fã de Dr. Mário. Eu falei, nossa, ele devolveu minha autoestima. Meu resultado foi outro, completamente diferente. E eu já tinha um hábito de vida diferente também naquela época. Quando eu penso a respeito, eu já estava treinando há um tempo, já não comia mais miojo, já tinha uma alimentação regrada, já tinha engordado na pandemia. Então, quando eu voltei a me alimentar bem, assim, sair daquele limbo de delivery que aconteceu com muita gente, sem exercício físico, então eu realmente me tornei mais regrada e o meu basal era estar saudável a maior parte do tempo. E o delivery se tornou a exceção, como deve ser, no geral. E depois de 1 ano, mais ou menos, que eu tinha feito essa cirurgia, eu reencontrei o Dr. Mário, por acaso, e eu fiquei muito feliz em reencontrar, sempre ficava, porque eu me sentia muito grata com ele em relação à vida que eu vinha levando. Eu senti que minha vida melhorou muito depois da cirurgia, de realmente ter devolvido minha autoestima. E aí, nessa oportunidade que eu encontrei com ele, eu encontrei com Jéssica também, que é a esposa dele, e ela disse que eles estavam precisando de uma nutricionista e tal. E aí houve esse convite. Porque ele começou já a entender que, dependendo de como estivesse o estado geral de saúde daquela paciente, isso ia interferir no resultado da cirurgia dele. Isso ia interferir no trabalho dele. É o que eu falo para as pacientes. Vocês não são papel em branco. Dependendo de como vocês estão, isso vai interferir no seu resultado. E o Dr. Mário que me apresentou a cirurgia plástica funcional. Ele falou assim, olha, conheci esse protocolo novo, que fiquei muito interessada, mas eu preciso de uma nutricionista na minha equipe para trabalhar com isso. E aí a gente fez o curso juntos de cirurgia plástica funcional. Viajamos para São Paulo também para o congresso de cirurgia plástica funcional. Então, é uma coisa que a gente tem estudado muito
E é basicamente isso, a gente olha os marcadores, investiga como é que está realmente aquela paciente antes de operar. Sim. Vai muito além de olhar o risco cirúrgico, porque se, né, a paciente não tiver um bom consumo de proteínas como eu tinha lá em 2018, as chances de abrir um ponto ali é muito maior. Porque a pele Sim. daquela paciente não está com uma boa qualidade. Se a paciente ela consome uma quantidade absurda de açúcar em alimentos industrializados, Sim. ela vai estar mais inflamada, ela vai estar mais susceptível a acontecer algum tipo de intercorrência durante e no pós-operatório. Vai ser ruim para ela, vai ser ruim para o cirurgião, para a equipe que está acompanhando Sim. aquela paciente. Então, não importa se você tem a melhor técnica, que você seja um cirurgião de excelência. Se a sua paciente não tem bons hábitos saudáveis e não tem bons hábitos de cuidados no pós-operatório, Sim. isso pode acabar com o resultado da cirurgia dela. Então, a cirurgia plástica funcional vem entender realmente como está aquela paciente. Se ela, como é que está o sono dela, se ela está estressada, como estão os marcadores inflamatórios dela, como é que está a alimentação, se ela está fazendo musculação, a quantidade de gordura que ela O que tem. é um marcador inflamatório? O marcador inflamatório são vários, né? Mas a gente usa muito, principalmente a homocisteína e a insulina, para avaliar as pacientes. Então, se você está ali se alimentando mal, se você está estressado, se você está dormindo pouco, É um índice que nosso você avalia corpo... por exame de sangue. Isso, a gente avalia É pelo um exame de índice sangue. real, é um número que É existe. um número que existe. Aí a gente olha lá no Entendi. seu exame de sangue, a homocisteína dessa paciente tá alta aqui. Então, assim, a vida dela tá bagunçada. O cortisol dela tá alto também, então ela tá muito estressada. Então, o nosso corpo, quando ele é colocado sob estresse, ele produz o que a gente chama de citocinas, que são moléculazinhas do mal, podem ser, Entendi. ou do bem, se elas forem inflamatórias ou se elas forem anti-inflamatórias. Se elas forem citocinas inflamatórias, aquilo vai causar danos nos seus tecidos, vai causar dano no funcionamento dos seus órgãos, e isso tem um prejuízo para a sua saúde no geral, e vai ter prejuízo para a Você sua acha que isso cirurgia. pode ser, você acha que isso pode ter sido a razão do que aconteceu contigo lá? Eu acho que pode ter contribuído, mas provavelmente foi uma infecção na prótese, Sim, que foi entendi. agravada por uma pele que não estava boa, uma alimentação que não estava ruim, Com marcadores inflamatórios. com marcadores inflamatórios, mas realmente ali foi uma questão mais de... Tanto que uma mama não teve tanto problema e a outra teve mais mesmo, em relação a Engraçado, isso. porque quando na equipe eu lembro desse processo, acho que foi no final de 2023, que o Dr. Mário Serrano, o curso, eu acho que culminou no encerramento do curso. Isso, 2023 foi o encerramento. Exatamente. E aí a equipe inteira precisou passar pelo processo que as pacientes passariam, pelo menos numa fase, acho que de uma semana, se eu não me engano. E eu entrei nesse processo, nossa, assim, no começo eu passei muita fome, porque eu não tinha carboidrato. E Isso. eu precisava dessa energia. Eu passava 16 horas em pé. Era muito tempo. Pra ficar em pé com 4 refeições sem carbo, sem aquela energia do carbo, né? Eu não tinha passado pela cetose ainda, não tava tirando energia 100% da gordura. No primeiro dia, meu amigo, no centro cirúrgico, tem lá um bifezinho de comida nordestina. Tipo, tem arroz, tem feijão, tem cuscuz, tem ovo. 8 horas da noite só tinha o cuscuz puro. O ovo todo mundo tinha catado todinho. Ficou só uma bacia de cuscuz puro, seco. Não tinha nem manteiga, não tinha água. Eu fiz um prato do tamanho do cabugi de cuscuz puro de 8 horas da noite e comi todo Te com deu água. uma felicidade, não Com foi? água. Carboidrato Foi. dá essa função. Voltou, tava me tremendo. Eu precisava. Só que o que aconteceu? Quando eu decidi fazer uma cirurgia, que eu fiz uma cirurgia. Claro, a gente quer fazer uma cirurgia estética, mas era uma cirurgia funcional que mudou a minha vida. Eu respiro hoje. Eu nunca respirei antes da cirurgia. Eu cheguei a essa conclusão. Eu viajei para São Paulo tem uma semana e eu passei por chuva, frio, calor, Viajar para São mormaço. Paulo realmente é a prova de fogo. Exatamente. Do ponto de E vista eu, respiratório. amiga, eu não dei uma fungada. De nada. Eu chego em São Paulo, meu nariz já sangra. Ah, pois você faça essa cirurgia aí, viu? E o convênio cobre também a parte funcional, Ok. viu? Olha só. Isso é importante. E eu decidi, eu falei assim, ó, é o seguinte, doutor, eu falei com o meu médico, eu vou fazer aqui um protocolo de cirurgia plástica funcional da doutora Stephanie. E você já tem me alertado que a minha dieta tinha sido low carb, não tinha sido Cetogênica. cetogênica. Eu falei assim, mas vai ser ela. E aí eu tinha lá ainda os prints da dieta e eu fui seguir certinho. Na verdade, eu troquei o mamão por guacamole. Eu fazia o abacate Dá, com
um pouquinho de tomate, um pouquinho de pimenta, Cebola, que era o limão. café da manhã ali, pra não comer também sem nada, né? Com ovo, diga aí, que arrumação, comendo ovo com guacamole, era isso, era o que tinha pra hoje, né? E eu comia abobrinha de noite. Eu botava um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, aí eu fritava Mas isso tilápia e já era abobrinha. uma low carb mais, assim, bem restrita. Low carb, é o que o pessoal pensa, né? Dá pra gente encaixar outras coisas, como o cuscuz, não uma montanha do pico Cabo G, mas um pouco de cuscuz, um pouco de batata doce, carboidratos que são mais nutritivos no geral. E quando a gente faz o protocolo da dieta cetogênica ali, ele cumpre o seu papel. É uma dieta desconfortável, eu falo para todas as pacientes, mas é uma dieta importante. Ela dá ali, no pós-operatório, você colhe os frutos dela. Ficar sem carboidrato é péssimo, a gente não tira carboidrato para sempre. Cada tipo de dieta, ela tem um objetivo. Tem carboidrato é só mal? Não. Você vai comer só açúcar? Aí Também, sim. aí é problema, Também né? não. Isso significa que você nunca mais vai poder comer açúcar? Cara, aproveita um aniversário, um bolo, mas por que colocar esse açúcar todo dia no seu café? Não é mais prazeroso você poder, no fim de semana, dividir uma sobremesa com seu esposo? Ou Sim. todo dia você tomar café com açúcar? Essa é a reflexão que eu tento trazer para os pacientes. Poder pode tudo, mas tem coisas que a gente pode numa menor frequência e numa menor quantidade. E quando a gente está falando de cirurgia, você está passando ali por um período, tem data de preparação para aquilo. Mas, no geral, você precisa ter um estilo de vida saudável. Então, apesar da gente fazer essa dieta mais difícil, ali a dieta cetogênica, que é uma média de 15 dias Era isso que eu ia perguntar. Varia pelo tipo de cirurgia que você vai fazer? Quanto maior o trauma, maior o tempo de preparação? Depende de como é que está a paciente. Um dos principais marcadores que a gente olha para ver a inflamação também, além da questão sanguínea, é o nível de gordura visceral. Gordura visceral é aquela gordura que está ali entre os nossos ossos. Então, peraí, não é pelo tipo de cirurgia só. É pelo estado de saúde. Faz total sentido. Olha como Porque a gente avalia como é que está aquela paciente. Entendi. Porque se aquela paciente estiver muito mal, ela pode fazer hoje eu aqui meus exames, peraí. só uma prótese, mas ela vai intercorrer. Se a paciente, ela pode intercorrer, se ela tiver acima do peso, é ter uma abertura de ponto. Ter problema depois. Ter problema depois. Entendi. Ficar com a mama mais inchada. Mas cara, ela só colocou um silicone, a cicatriz é desse tamanhozinho, por que não deu toda essa questão? Porque ela não estava bem. E você pode fazer uma abdominoplastia com lipo, com prótese de silicone. Se a paciente é saudável, é uma paciente que treina, é uma paciente que tem um açúcar no sangue, uma glicemia controlada, uma gordura visceral controlada, ela fazia a cirurgia e ela tem aquele desconforto que tem do pós-operatório, mas sem aquela grande problemática. Existe essa paciente que faz de imediato? Já está pronta? Existe. A gente faz uma preparação breve, para todas a gente coloca no protocolo da dieta cetogênica, mas com uma semana. Quero operar daqui a uma semana. Você tá bem? Seus exames estão bons? Bons não só dentro do limite laboratorial. Tem que estar ótimo. Então, assim, se você vem com uma vitamina D de 20, que para quem pode olhar em casa, provavelmente vai olhar o parâmetro do laboratório é 20. A gente vai subir essa vitamina D para 40. Porque a gente quer que você esteja ótimo. A gente vai olhar como é que tá as suas reservas de ferro. Eu não tô com anemia, mas a gente olha as reservas de ferro baixa. Você vai passar por uma cirurgia, tem algum tipo de sangramento. Então, a gente precisa prevenir o aparecimento de uma anemia. Então, a gente olha esses parâmetros. Sua composição corporal, como é que tá? Você pode estar dentro do peso. Não, eu tô no meu peso maravilhoso. Mas você só tem gordura. Seus órgãos aí estão cheios de gordura no meio. Olha só. Só você tá inflamado. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento da paciente de como ela estiver. Se ela não estiver bem, é não para cirurgia. Ela precisa, não é que é não, não não agora. Naquele momento. Entendi. É não naquele momento, porque tipo pela... se preparar, né? Exatamente. É não nesse momento, porque a segurança da paciente é prioridade. Exatamente. Quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente fala sobre operar pessoas saudáveis. Você tem que estar bem, você tem que estar saudável, para que isso aconteça da melhor maneira possível, que é todo mundo que você quer sair melhor ainda da cirurgia. Você quer sair mais bonita, mais confiante, com você saúde, não quer sair com um problema a mais. Não, então, para isso você uma necrose, um problema, ponto estourando, você não quer isso, né? A gente faz para melhorar, né? Exatamente. A gente tá chegando perto do final. Eu sei que foi super curto. Mas esse podcast, ele está sendo destinado tanto para pessoas que querem fazer cirurgia plástica, para os pacientes, como também para uma audiência de médicos, né? E eu quero saber como é que a pessoa que, tanto o paciente que quer ter acessar, ou o cirurgião plástico, ou o médico que quer ter acesso também a um pouquinho mais de informação para te indicar para a equipe, como que essa pessoa faz para te encontrar?
Eu estou nas redes sociais, o meu arroba é Stephanie Galvão Nutri. E lá no link da minha bio você pode entrar em contato com a minha assistente Tatiane maravilhosa, que ela explica sobre como é que funciona a consulta nutricional, como é que a gente trabalha realmente ali para tornar o seu procedimento mais seguro, te proporcionar mais saúde, um pós-operatório mais tranquilo também. Então é só entrar em contato lá no Instagram e a gente está prontamente disponível para atender. Perfeito. Muito obrigado, Stephanie, por Foi um compartilhar sua prazer. história, por trazer mais um pouquinho dessa novidade que é a cirurgia plástica funcional, para a gente desinflamar e conseguir ter mais saúde antes da cirurgia, pós-cirurgia. E eu espero que você também se inspire na história da Stephanie, compartilhe esse podcast com quem vai operar, com quem pode se beneficiar dessa mensagem, que sirva para você realizar muitos sonhos de cirurgia plástica funcional, muitos sonhos na sua vida. E esse foi o Blue Pro Podcast. Aqui a gente tem medicina que humaniza e histórias que inspiram.